Bom, primeiramente gostaria de agradecer a todos que vão acompanhar essa comunicação. Agradeço também à comissão organizadora do evento. Eu pretendo ser breve ao falar desse trabalho, que tem como tema principal o pensamento computacional e tem como título Habilidades do pensamento computacional na abordagem de conceitos de geometria. Meu nome é Fernando, eu sou orientando de doutorado do professor Aguinaldo, da Unesp de Bauru, e também contamos com a ajuda do professor Wilson para desenvolver esse trabalho, que também é pertencente à Unesp de Bauru. A sociedade do século XXI incorpora a cada dia novas ferramentas tecnológicas aos seus afazeres, o que acarreta alterações do comportamento e no modo de vida da população. Neste último ano, em que enfrentamos essa situação de pandemia, isso ficou cada vez mais evidente. E ficou também evidente a importância do professor para o processo de aprendizagem. Daí o pensamento computacional apresenta-se como uma ferramenta de auxílio para o processo de desenvolvimento cognitivo que pode ser usada pelo professor. Para a BNCC, o pensamento computacional envolve as capacidades de compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas soluções, de forma metódica e sistemática, por meio do desenvolvimento de algoritmos. Pensando nisso, levantamos o seguinte questionamento: quais as habilidades do pensamento computacional afloram das propostas de abordagem de conceitos geométricos? Objetivos: abrir a discussão sobre o pensamento computacional nas aulas de matemática, desenvolvimento de atividade com o tema geometria para as aulas de matemática e educação básica, e averiguar as habilidades do pensamento computacional presentes em produções sobre o ensino de geometria de futuros professores de matemática. Bom, a abordagem ocorreu em 5 momentos. Cada momento considera-se como uma aula de aproximadamente 100 minutos. E o público participante foi uma turma de 2º ano de licenciatura em matemática. Cada momento teve uma característica distinta, então aqui a gente tem uma breve descrição. No primeiro momento, houve apresentação e discussão a respeito do pensamento computacional. Nesse momento, a gente apresentou alguns autores, algumas falas, e tentou situar os licenciandos sobre o que vem a ser o pensamento computacional. Bom, no segundo e terceiro momento foram apresentadas ferramentas computacionais. Nós escolhemos 3 ferramentas computacionais: o Scratch, o RoboMind e o Processing. O Processing foi a primeira ferramenta apresentada. Ele lembra muito as linguagens de programação mais antigas, o C++, Pascal, Fortran. É um prompt de comando e você precisa digitar um código de programação para obter o resultado, né? Já no Scratch, ele tem uma ferramenta, apresenta um ambiente mais gráfico, então é mais próximo da linguagem humana. Você arrasta e tem como você concatenar os balãozinhos, os elementos gráficos para gerar o código. Isso permite fugir um pouco daquela linguagem de programação onde você precisa digitar todo o código completo, senão o programa não executa. E o RoboMind foi uma ferramenta que tem as duas características: tem um prompt de comando, tem também a parte gráfica para analisar o que está acontecendo ali à medida que eu digito o meu comando, vamos dizer, né? No terceiro momento, então, foi apresentado o Scratch e o RoboMind. No quarto momento, a gente propôs a programação, ou seja, eles ficaram à vontade para escolher uma ferramenta computacional que poderia ser uma dessas 3 que foram apresentadas ou uma outra que eles tivessem mais contato. Foi proposto então que o quinto e o último momento seria a entrega, onde cada grupo traria a aplicação desenvolvida e também cada grupo apresentaria o seu plano de aula para o desenvolvimento daquela aplicação voltada para a educação básica
pensando num conceito de geometria. E nesse quinto e último momento, os licenciados foram convidados a apresentar um relato de como foi a experiência de contato com o pensamento computacional. Para analisar quais as habilidades que emergiam desses planos de aula, nós nos baseamos então no trabalho de Barr e Stephenson, que elenca 9 habilidades que podem emergir do pensamento computacional, das atividades com o pensamento computacional. O levantamento de dados, a análise dos dados, representação dos dados, decomposição de problemas, abstração, elaboração de algoritmos, automação, atividades multitarefa, simulação. Então, baseado nessas 9 habilidades elencadas por eles, é que nós fizemos a análise dos planos de aula. Analisando as produções de grupo, então os planos de aula e as aplicações que eles desenvolveram, nós conseguimos gerar essa tabela. 7 grupos participantes, onde eles foram nomeados de A a G, e nós conseguimos verificar que tipo de tecnologia eles estavam utilizando, qual era a proposta da atividade, que tema da geometria estava sendo abordado, para que ano, e o tempo previsto nesses planos de aula. Reparem que para o grupo A eles pegaram como tema as 4 operações. Foi proposto ao grupo todo, aos 21 licenciados que participaram, que fizessem uma atividade voltada para a educação básica com conceitos de geometria. Mas esse grupo ele não conseguiu desenvolver nada com geometria, e eles apresentaram essa atividade justificando que não conseguiram desenvolver nada com geometria. Então criaram uma calculadora com as 4 operações básicas. Mesmo assim, a gente manteve no trabalho, considerando então as habilidades que eles previram dentro do plano de aula. Dos 7 grupos, 4 previram apenas 3 habilidades: levantamento de dados, análise de dados e representação de dados. Esses grupos eles propõem uma atividade inicial em que os alunos identificassem os dados que sejam relevantes para resolver os problemas. Entretanto, eles não propunham que os alunos desenvolvessem seus próprios algoritmos ou alguma aplicação para resolver os problemas. Já em 3 grupos, houve um número bem maior de habilidades. A gente conseguiu identificar pelo menos 7 habilidades, e entre elas o levantamento de dados, análise de dados, representação de dados, decomposição de problemas, abstração, desenvolvimento de algoritmo e automação. Então, nesses 3 últimos grupos, eles previram atividades que o aluno pudesse ir para frente do computador e gerar aquela automação através de uma ferramenta tecnológica, através de uma ferramenta de programação. Utilizar a programação nas aulas de matemática parece algo um tanto ousado para os licenciados no primeiro momento. Entretanto, já no último momento, eles demonstraram uma maior proximidade com o tema. Das 9 habilidades do pensamento computacional descritas por Barr e Stephenson, averigou-se que apenas 3 estão presentes em todas as produções de licenciados, sendo elas os levantamentos de dados, análise de dados e representação de dados. Não foi possível identificar nessas produções 2 habilidades ligadas ao domínio da programação, que seriam as atividades multitarefa e de simulação. Novamente agradeço a atenção e deixo aqui a bibliografia utilizada nessa apresentação, assim como também o meu contato. Muito obrigado.